rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um de seus servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta cidade. Segue-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a este os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu o que se tornasse prisioneiros com a tua espada e com teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu e foram para o seu senhor. E não entraram mais tropas dos sírios na terra de Israel. Pai amado, Deus santo, nesse momento, Senhor, a tua palavra foi lida, Pai. Senhor, assim como o profeta falou aqui, Pai, abre os olhos dos seus filhos essa noite, Senhor, para que vejam, Senhor amado, a sua glória, o seu resplandor, Senhor, nessa noite, Pai, para que eles possam sentir a tua graça, Senhor amado, para que o teu Santo Espírito, Senhor, faça cada dia mais morada com eles, Senhor. Tira todo o temor, tudo aquilo que impede de ver a tua glória, Pai. Eu te peço nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa noite eu quero meditar com os irmãos acerca desse tema, que é vendo o invisível. Atualmente, irmãos, o grande problema da igreja cristã, de nós cristãos, é que nós não confiamos na palavra do Senhor. E motivo por isso que nós ficamos tristes, abatidos, quando nos vem o mal. Porque o mal chega ao nosso lar também. O Senhor Jesus diz na palavra que no mundo nós teríamos tribulações, teríamos problemas. Ele, quando nos chamou através da sua palavra, Ele não garantiu que seria tudo mil maravilhas, não. Ele disse: olha, tereis aflição. E Ele nos prepara para passarmos por esse momento. A partir do momento que nós lemos a palavra do Senhor,
O Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida e vai nos dando direcionamento acerca de tudo que ocorre. Assim como fez aqui ao profeta Eliseu. A palavra aqui que nós lemos, ela diz que o rei da Síria fazia guerra contra Israel. Só que Deus mostrava para o profeta Eliseu a cada passo que o rei da Síria fazia. E o que fazia o profeta Eliseu? Ele contava, ele falava ao rei da Israel. Dizia, olha, os exércitos da Síria vão passar por tal e tal lugar. E a palavra nos diz aqui que não foi por uma nem duas vezes a qual Deus deu livramento ao povo de Israel. E assim também é conosco. A partir do momento que a gente tem uma comunhão com Deus, Deus vai nos dando livramento dia após dia na nossa vida. Assim como fez ao profeta Eliseu. É da mesma forma, irmãos. E o que aconteceu? A palavra diz aqui no versículo 11 que o coração do rei se turbou, do rei da Síria. Ele quis saber com seus servos se existia alguém lá do reino dele que era a favor de Israel. Por quê? Porque tudo aquilo que ele pensava em fazer, Israel já sabia. E aí um servo falou, não, ó rei, versículo 12, não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Olha só, irmãos. Então o que fez o rei da Síria? E ele disse, versículo 13, vai e vê onde está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram saber, dizendo, eis que está em Dotã. Ele mandou, versículo 14, ele enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. O que era? A guerra era contra Israel, virou uma guerra particular do rei contra Eliseu. A guerra não foi mais contra Israel, mas contra Eliseu. Está vendo o que é fazer a vontade de Deus, irmãos? O inimigo não fica satisfeito, porque você ora pela tua família, Deus vai se levantar contra você. É no seu trabalho, é dentro do lar, é na escola. O inimigo não está satisfeito. Por quê? Porque o apóstolo fala que ele nos tirou da potestade das trevas, do reino das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho, o seu amor. O inimigo não está satisfeito comigo e com você nessa noite aqui. Porque Deus nos tirou. Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A nossa guerra, irmão, como Paulo diz lá em Efésios, não é contra a carne e o sangue, não. É contra o diabo, é contra as potestades. O inimigo não está satisfeito com a nossa vida. Ele quer que nós voltemos atrás. Ou então, na pior das hipóteses, ele quer que nós continuemos na igreja tristes e abatidos. Por quê? Porque nós não conseguimos sentir o Senhor. O papel do inimigo das nossas almas é lançar dardos à nossa alma para deixar-nos abatidos, tristes. Esse é o papel. Ele trabalha dia e noite com esse intuito de destruir a nossa vida. Não é o mundo que ele quer destruir, porque o mundo jaz no maligno. Ele quer destruir a minha vida e a sua vida. E é uma guerra espiritual. Mas como vencer essa guerra espiritual? Como vencer? E é nisso que eu quero meditar com os irmãos essa noite. A palavra do Senhor aqui fala que tinha um moço, o nome desse moço era Geazi.
E no versículo 15 diz que o moço do homem de Deus, Geazi, se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Que faremos? Quantas e quantas vezes nós se encontramos nessa situação aqui de Geazi e do profeta, né? Nós olhamos para as circunstâncias que estão ao nosso derredor e falamos: que farei? Que faremos? Quantos aqui já não se encontraram nessa situação, estão nesse momento perguntando: que farei da minha vida? Que farei? Aí surge uma grande questão: o porquê que nós começamos a questionar Deus? Por quê? Será que é porque a gente não confia inteiramente na sua palavra? Hein? Será que a nossa vida espiritual, ela tem estado da forma que Deus quer que ela esteja? Veja bem, irmãos, Geazi, se nós formos ver 2 Reis, a partir do versículo, do capítulo 1, começa a falar primeiro Elias, depois vem Eliseu, que eram servos de Elias. No capítulo 2, versículo 9, os irmãos voltem só um pouco aí na palavra, a gente vai ver como que se comportou Eliseu, que era servo de Elias. Olha só, verso 9: sucedeu, pois, que havendo ele passado, Elias disse a Eliseu: pede o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, olha só o que Eliseu falou: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Olha que Eliseu pediu para Elias: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Será que nós pedimos isso para Deus? Será que nós pedimos a Deus que Deus derrame do teu espírito sobre a nossa vida? Será que tem sido essa oração nossa diante do Pai? Ou será que a nossa oração não consiste no pedir para o nosso sustento? Jesus falou acerca disso, quando ele diz que nós pedimos o que comer, o que vestir, que os pagãos pediam isso, que essa oração dos pagãos. A nossa preocupação estava no vestir, no comer, no dia a dia. Jesus falou que isso era oração de pagão. Sabe por quê, irmãos? Porque isso daí o Senhor já nos garantiu já. A nossa oração não pode ser consistida nas coisas daqui da terra. Não. A nossa oração tem que ser nas coisas espirituais. Porque o que é da terra, o Senhor já garantiu. O Senhor já garantiu para nós. O Senhor já garantiu. E olha o que Elias disse para Eliseu. E disse: coisa dura pediste. Coisa dura pediste. E aí quando a gente começa a ver, e aqui vai até o capítulo 6, a gente começa a ver o como Deus agiu na vida de Eliseu. É coisa tremenda. Por quê? Porque ele foi ousado diante de Deus. Ele pediu coisas espirituais. Ele foi usado diante de Deus. E no verso 15 que nós lemos aqui do capítulo 6, aí a gente começa a entender a diferença, dois níveis de espiritualidade: Geazi e Eliseu. Geazi aqui, ele ficou com medo. Ele viu a superioridade do exército e a fraqueza dele.
Mas o que disse Eliseu no versículo 16? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Mais são os que estão conosco, mais do que estão com eles. Você acredita nisso? Você acredita que o que está com você é maior do que o que está com eles? Você acredita nisso? Irmãos, chegará um dia que o Senhor vai cobrar essa fé que nós dizemos ter. Deus vai cobrar. E sabe quando é esse dia? Esse dia é o momento que você vai estar sozinho. Você vai estar se sentindo fraco. Que nem Geazi sentiu aqui. Porque quando tudo vai bem, é fácil dizer que nós acreditamos no Senhor, que nós temos fé nele. Quando tudo vai bem, é fácil. É fácil glorificar a Deus. Difícil é quando tudo vai mal. É nesse dia que Deus vai te cobrar essa fé que hoje, quando você diz que você acredita nele, nesse dia o Senhor vai falar: agora diz que você acredita em mim. E aí, se você não conseguir dormir direito, preocupado, aí você vai mostrar a fé que você tem. Geazi aqui, ele disse: que faremos? Que faremos? Por quê? Porque o dia mau chegou para ele. Geazi já tinha visto maravilhas, andado com o profeta Eliseu. Ele tinha visto Eliseu, o Senhor através de Eliseu, ressuscitado o morto. Ele era o mensageiro de Eliseu. No capítulo 5, quando a sunamita, capítulo 4, a sunamita e o seu filho, depois vamos ler em casa. Quando a sunamita chegou até Eliseu e falou: olha, vai tudo bem, mas meu filho está morto. O que fez Eliseu? Falou para o servo dele: vai na frente, pega o meu bordão, vai na frente, vai lá e coloca no filho dela. Mas não teve jeito, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Foi necessário que Eliseu saísse e fosse até lá, e Deus ressuscitasse o filho. O que eu aprendo com isso, irmãos? Que milagres, ele não traz fé para ninguém. Para ninguém. A fé vem pela palavra do Senhor. Ouvir a palavra do Senhor. Os discípulos do Senhor Jesus andou com ele durante 3 anos. E eles ainda brigavam entre si, dizendo quem seria o maior no reino dos céus. Andar com Jesus apenas não adianta. É necessário que o Espírito de Deus more dentro da sua vida para ser transformado. Foi assim que aconteceu com aqueles discípulos. O Senhor falou: olha, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido com poder. Ficar em Jerusalém. Eles não estavam preparados ainda. Eles andaram 3 anos e meio com o Senhor Jesus e ainda não estavam preparados. E assim somos nós, muitos cristãos. Andamos, vamos para a casa do Senhor e não estamos preparados. Sabe por quê? Porque Deus ainda não habita dentro da gente como Ele quer habitar.
Você pode perguntar para mim, por que você diz isso? Porque a palavra do Senhor me garante isso. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor me garante. Foi o que eu acabei de dizer. Os discípulos andaram 3 anos e meio com o Senhor Jesus, vendo Ele curar, fazendo maravilhas, e eles não estavam preparados. Eles só ficaram preparados quando do alto, quando eles foram para Jerusalém, ali eles foram batizados com o Espírito Santo, ali eles estavam preparados para entregar as suas vidas em favor do Evangelho. Glória a Jesus, glória a Deus, aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Jesus. Só estaremos preparados quando as nossas vidas não forem mais preciosas aos nossos olhos. Muitos estão na igreja 15, 20, 30 anos. Muitos. E não sentem a presença do Senhor. Estão como aqueles israelitas no deserto, andando, dando volta. Dão volta e não saem do mesmo lugar. Por quê? Por quê, irmãos? Porque não entregaram suas vidas para o Senhor Jesus. Verdadeiramente. Estão acomodados numa religião. Estão como Geazi aqui. Estão acomodados. Até que quando forem visitados pelo dia mau. Porque o dia mau vem. Esse é o nível de espiritualidade de Geazi. Andava com o profeta, mas não conhecia o Deus do profeta. Assim somos nós. Assim somos nós. Oh, Jesus, tem misericórdia. Mas para isso, o que fez Eliseu? Verso 16. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. É vendo o invisível, irmãos. Será que hoje você pode ver o seu problema e olhar para o céu e ver que tem um Deus que é maior que o seu problema? Ele é maior. É Ele que conduz o universo. É Ele que dá equilíbrio ao universo. Uma só palavra dele muda todas as circunstâncias. E talvez você me pergunte, você possa questionar, como eu já questionei: então por que o Senhor não muda? É porque Deus quer te dar uma experiência. Deus quer te dar experiência com Ele. É através da tormenta que nós temos experiências com o Pai. Não é na bonança, não é aí. São nas tormentas, nas tempestades da nossa vida que Deus se faz presente em nossa vida. É aí que nós vemos que nós temos um Deus, um Pai amoroso, um Pai que está ao nosso lado. Por mais triste e angustiante que possa ser, Deus nos garante vitória do outro lado. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos 8, do 31 em diante: quem tentará alguma acusação contra o escolhido do Senhor? Quem tentará? Se é Deus que o justifica. É Deus que justifica. É Deus que te justifica. É Ele que está contigo. Nada e ninguém pode fazer nada contra você se Deus não o permitir. Mas para isso é necessário a oração de Eliseu: Senhor, abra os olhos dele. Abra, Pai, abra os olhos do seu povo para que veja. O que estão conosco é maior do que estão com eles. É maior.
E isso é fé. A única coisa que Deus pede de nós é fé. Lá no Hebreus 11 diz que a fé, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. E é Deus que nos dá fé. É Ele que nos dá fé. Senhor, abre os olhos do teu povo para que veja, para que leia a palavra sua, Pai, porque a sua palavra é o que traz o que? Luz no meio da escuridão, das trevas. Certa feita o Senhor Jesus falou: olha, o povo erra porque não conhece as Escrituras, nem o poder delas. E não mudou nada, nós erramos constantemente, porque nós não conhecemos as Escrituras, nem o poder que há nessa palavra. Senhor, abre os olhos dele. Abre os olhos dele. Essa é a oração de Eliseu ao Pai, e a minha oração nessa noite. Senhor, abre os olhos da sua igreja aqui reunida. Faça, Senhor, eles verem que o que estão conosco e o que está conosco é o Senhor Jesus. É maior do que o que está aí fora. É maior que todo e qualquer problema, porque é Ele que transforma tudo em todos. O texto que nós estamos lendo esse mês aqui, não sei se os irmãos já aprenderam alguma coisa de Colossenses. Ele diz o que? Olha só: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então Deus te arrancou do meio das trevas, te tirou de lá. E por que Deus te tirou de lá? Será que é para ver você abatido, triste, angustiado? Será que foi por isso que Deus te tirou de lá? Você já questionou a Deus? Não, Deus te tirou de lá para te dar vida, e vida em abundância. Esse foi o motivo pelo qual Deus te tirou do mundo, do reino das trevas, para te dar vida. Se essa vida que Deus te garantiu você não tem, ou eu não tenho, o problema não está em Deus, o problema está em mim. É porque eu não entendi ainda isso. Eu não entendi isso que Deus quer me dar. Mas o problema de tudo isso daqui é que para eu ter o que Deus quer me dar, eu tenho que negar a mim mesmo. E aí complicou. Aí complicou, né, irmãos? Mas eu vou deixar de fazer isso, aquilo outro? Eu não quero deixar. Quero deixar. Aí vem a tristeza, vem a angústia, o abatimento. Mas a palavra do Senhor nos garante que é vida, vida e abundância. Aquele que crê em mim, águas, rios de águas vivas saltarão para a vida. Saltarão. É isso que o Senhor garante. É isso que Ele garante. Ele garante para mim e para você. É isso que Ele garante. E por que eu não tenho isso? Você já questionou a Deus? Por que eu não tenho isso? Isso é a palavra de Deus, é garantia, que está na palavra do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque isso é fé. Isso é fé. Fé é acreditar na palavra do Senhor e tomar posse que ela é verdadeira. Quando o Espírito Santo ele vem habitar no nosso ser e nós damos vazão a esse Espírito, ele começa a transformar a nossa vida. Ele garante alegria, paz, longanimidade. É o fruto do Espírito, como Paulo fala lá em Gálatas 5:22. Mas para isso é necessário o quê?
que eu me disponha na presença do Pai, que eu me derrame na presença do Pai, para que o amor dele transborde no meu ser, e aquilo que é tristeza, angústia, o Senhor vai tirando, porque o Espírito Santo, ele vai dando paz, ele vai dando a certeza, ele faz o que? Nós vermos o invisível. O Espírito Santo, Deus, ele começa a mostrar para nós coisas que ele vai fazer, que a gente fica abismado. Por quê? Porque essa é a vontade do Pai para conosco. O versículo 15 aqui de 1 Colossenses 1, o qual, 14... em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, o que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. O que a palavra do Senhor está dizendo aqui é que Deus é o primeiro, tudo foi criado por Ele e para Ele. Então essa é a garantia que eu posso ficar tranquilo, que nada vai acontecer na minha vida. Por quê? Porque é o Senhor Jesus que faz tudo. É a garantia. É Ele que está comigo. E se eu morrer, eu estarei com Ele. Eu estarei com o Pai. É a melhor coisa que tem, irmãos. O mundo não tem nada para nos dar. É só angústia. Mas a partir do momento que eu estou com o Pai, e eu sei que o que me espera, o morrer é lucro. O morrer é lucro. E aí eu estarei com o Pai, vivendo eternamente ao lado do Pai. Você já pensou nisso? Você já pensou nisso? Se o mundo te magoa, se deixa triste, João fala, olha, se isso acontece é porque você não é do mundo. Você é de Deus. Você é de Deus. Então fique alegre, porque Deus virá. O Senhor Jesus virá pegar a sua igreja. E você estará com o Pai durante a eternidade. Você já pensou nisso? Ou você só tem pensado no dia a dia, nas tribulações? Essa é a esperança do cristão. É estar com o Pai, próximo do Pai. Ver o Senhor Jesus. Essa é a esperança, é a alegria. O apóstolo Paulo fala que se ele esperasse por Cristo, ele seria nessa vida seria o mais triste dos cristãos, se ele não tivesse a esperança de Cristo no porvir. Se ele não tivesse a esperança de Cristo no porvir, ele seria o mais triste. E nós? E nós? Essa é a pergunta que fica hoje, irmãos. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Tudo subsiste por Ele, pelo Senhor Jesus, por Deus. É Ele que dá equilíbrio às coisas. É Ele que dá equilíbrio. É por isso que nessa noite você pode se alegrar no Pai. Sabe por quê? Porque é Deus que vai te dar a vitória. Porque é Ele que domina sobre todas as coisas. A nossa luta, ela demora um tempo até chegar a vitória. É o momento em que Deus está transformando o nosso ser. Ele está transformando para que quando Ele for dar aquilo que Ele garantiu para nós possamos ter e não perder. É isso.
Geazi, ele não entendia isso. Ele viu os problemas, somente os problemas, mas ele não viu quem é acima dos problemas. Ele não viu. Eliseu não. Eliseu, ele ora ao Pai, ele tinha comunhão com o Pai. Ele sabia, porque Deus, ele tinha uma comunhão com o Pai. O profeta Jeremias também. Certa feita, Deus falou, olha, para Jeremias, clama a mim e responder-te coisas grandes e firmes que não sabes. Você quer saber? Clame a Deus. Se coloque na presença do Senhor. Ouça a voz do Espírito ao seu coração. Ouça Deus falar contigo. Leia a palavra do Senhor. Você está com medo de algo? Peça ao Senhor que fale na palavra contigo. Quantas e quantas vezes, irmãos, Deus falou tremendamente na palavra. Em momentos de aflição que eu estava, eu orava ao Senhor, Deus me dava uma palavra e Deus me falava comigo. E eu sei que com os irmãos é a mesma coisa. É a mesma coisa. A única coisa que o Senhor quer conosco é que nós tenhamos uma intimidade com Ele, assim como Eliseu tinha, de ver tudo e poder contemplar e falar, olha, não temas, porque os que mais estão conosco, dos que estão com Ele, os que estão conosco são maiores do que estão com eles. Talvez você não consiga ver isso, mas a palavra do Senhor vai abrir os teus olhos para essa realidade. Isso é enxergar o invisível. Isso é um privilégio somente daqueles que foram tirados do reino das trevas e postos no reino da luz. É um privilégio meu e seu aqui nessa noite. O mundo não tem esse privilégio, não tem, mas nós temos. De poder orar ao Senhor, de buscar a presença do Senhor, de Deus mostrar coisas maravilhosas acerca de nós, de nossa família. Mas para isso é necessário o quê? Buscar a presença do Senhor. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Os olhos espirituais, isso é fé. Se você crer nessa noite que Deus vai agir em seu favor, Ele vai agir, porque essa é a vontade dEle. O Senhor dizendo, bem sei o que penso de vós, são pensamentos de paz e não de guerra. Esses são os pensamentos de Deus acerca de nós, é pensamento de paz e não de guerra. Agora cabe nós entendermos isso. Senhor, abre os olhos do seu povo para que veja. É interessante, irmãos, que Estevão, quando estava sendo apedrejado, o que ele diz? Eis que vejo o céu aberto. Eis que vejo o céu aberto. Enquanto ele estava ali sendo apedrejado, defendendo o evangelho de Cristo, ele viu o céu aberto. Sabe por quê? Porque Deus deu essa visão para ele. É visão espiritual. É visão que nós podemos ter. Porque Deus garante isso através da palavra dele. Senhor, peço que lhe abra os olhos. Interessante, irmãos, que Eliseu ele tinha uma comunhão tão grande com Deus, que naquele momento o servo dele começou a enxergar também. Ele começou a enxergar. Ele começou a enxergar. Oh, Deus Santo. Ele começou a enxergar. Você quer enxergar a glória de Deus? Quer enxergar? Busque a presença do Pai. Se derrame na presença do Pai. Você vai ver coisas maravilhosas, coisas tremendas da parte de Deus. Porque Deus quer revelar nesses últimos dias para nós.
Tem salmos que diz, né, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Deus quer ter intimidade conosco. Essa é a vontade do Pai, ter intimidade. Tanto é verdade que o Espírito Santo dele já habita dentro de nós. Você quer algo mais íntimo do que o próprio Deus habitando dentro de nós e nos guiando? Ninguém na face da terra tem isso. Nenhum ser humano com o outro, mas o próprio Deus, Ele habita dentro de nós. E a partir do momento que eu tomo posse disso, e que eu começo a viver disso, eu fico íntimo do Senhor Deus. Fico íntimo dEle. E Ele vai me confidenciando as coisas, e eu vou falando para Ele, sabe? Como se eu estivesse conversando com outra pessoa. Ele passa de ser um Deus distante, longe, para ser um Deus perto. Certa feita o Senhor Jesus falou: olha, é necessário que eu vá para que eu envie um Consolador. E o Consolador, ele vem para quê? Para que o Consolador vem? Para habitar dentro da gente e nos consolar. Consolar em quem? Em momentos o quê? De tristeza, amargura, dificuldades. Não é assim? Não é assim? Porque senão não seria o Consolador. É o Consolador. Ele está aí contigo, dentro de você. Basta você buscar a presença do Senhor, para que você fique cada vez mais íntimo do Senhor Jesus. E o que mais diz a palavra do Senhor nessa noite? Olha que interessante, no versículo, a segunda oração de Eliseu, versículo 18: e como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Em outra tradução diz que é confusão. Ou seja, Deus colocou uma confusão naquele grande exército que veio em busca dele. Para quê? Para que não o prendesse. É assim que Deus faz. É no mundo espiritual. É no mundo espiritual que as coisas acontecem. Não é contra a carne ou sangue, como o apóstolo Paulo fala, não. É no mundo espiritual. Tudo na nossa vida acontece nas regiões celestiais, no mundo espiritual. Quando nós aprendemos a conviver com isso, aí nós vamos ver que o meu problema não é com o meu vizinho, não é com a minha esposa, não é com a minha filha. Não é com o meu patrão. Não é com eles. É no mundo espiritual. No mundo espiritual. E aí quando eu aprendo essa forma aí, eu começo a orar a Deus: Senhor, me dá vitória, Pai. Me ajuda a conviver com isso. Oro para essas pessoas, para quê? Para que tire isso. Foi isso que Eliseu fez aqui. Olha só. E o que aconteceu? Versículo 19. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem essa a cidade. Segue-me, e guiar-vos-eis ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. Pessoal, aqueles que tinham ido lá prendê-lo, ele passou de guia turístico. Ele virou guia turístico daqueles que foram prendê-los. Mas é mais fácil xingar, brigar, não é mais fácil? Usar a carne, não é mais fácil do que orar a Deus? Eliseu não, Eliseu orou a Deus. Eliseu orou a Deus. Olha só o que aconteceu. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. Terceira oração de Eliseu: Senhor, tira a confusão deles. Mostra para ele agora onde eles estão. Novamente o Senhor atendeu o pedido de Eliseu. O Senhor lhe abriu os olhos para que vissem.
E eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Versículo 21. Versículo 22. Olha só a atitude de Eliseu. Mas ele disse: não os ferirás. Não é para feri-los. Feririas tu os que tornaste prisioneiros com a tua espada e com teu arco? Põe-lhes diante pão e água para que comam e bebam e se vão para o seu senhor. Qual foi a atitude de Eliseu aqui? Não foi vingança. Ele mandou preparar um banquete. Será que nós temos essa atitude com aquelas pessoas que nos fazem mal? Será que nós agimos dessa forma? Não. Mas a atitude do homem de Deus e da mulher de Deus é essa. A atitude é essa. E o versículo 23. E apresentou-lhes um grande banquete, comeram e beberam, e os despediu e foram para o seu senhor. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Por quê? Porque Eliseu teve a atitude de Eliseu, não de Geazi. Nós temos a atitude de Geazi. Às vezes Deus dá vitória e a gente quer, tá vendo? Agora eu vou mostrar para o meu irmão que Deus foi comigo, né? Assim, a carne não diz isso, mas não. Atitude de homem e mulher de Deus, o que é? É uma atitude aqui de quê? De paz. Atitude de paz. Não, eles andaram, eles vieram aqui, agora não, agora você vai servir. Falou para o rei: não é para ferir, você vai servir, você vai preparar um banquete e eles vão ver. Essa é a atitude que Deus espera de nós. É a atitude de quem vê o invisível, de quem olha para o Pai e contempla a glória dele. Senhor, abre os nossos olhos, Pai, para que vejamos, Senhor, que os que estão conosco é maior, muito maior do que estão com Ele, e que nós podemos ter misericórdia deles, para que eles possam enxergar também aquilo que nós enxergamos dentro da sua igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus nos dê visões dele. Porque como foi dito ao profeta Joel: eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito. E esses últimos dias é hoje. É hoje. É hoje. O Espírito do Senhor está sobre nós. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Que a palavra do Senhor continue falando aos vossos corações. E que Deus dê visões, para que os irmãos possam testemunhar do amor dele. E que ao testemunhar o amor dele, as pessoas venham sentir e se converter. Que Deus abençoe.